Ano novo, novas ideias e novas pessoas no topo. O que não mudava era a alma da TBS em simplesmente olhar para os números e não para o que era entregue. Inspirados pelo ótimo resultado que o minifilme Spin the Wheel, Make the Deal fez, a empresa voltou com carga máxima para o capítulo 2. No episódio de hoje eu vou apresentar para vocês o bizarro White Castle of Fear. O mundo é um lugar realmente esquisito, porque algumas vezes as pessoas querem complicar um negócio que parece ser ridiculamente simples. Pensa comigo, você tem uma pessoa como Sting, um babyface que de certa forma falhou em se conectar com o público quando foi campeão, mas que pouco a pouco foi reconstruindo a sua popularidade ao ponto de entrar em 1993 como alguém muito bem quisto por todos os cantos, e do outro lado você tem o Vader, um campeão temido e odiado, heel de primeira qualidade, e ambos eram como desafiantes naturais de um jogo, porque eram extremos opostos gigantescos. Uma rivalidade simples poderia render algo muito bom para o Super Brawl de número 3, você não acha? Mas o gigantesco comitê criativo tinha uma ideia. Que tal promover o White Castle of Fear? Isso inclusive gera muitas piadas até hoje em dia, porque o White Castle é uma cadeia norte-americana de restaurantes de fast food. Então quando você recebe um convite para o White Castle, provavelmente alguém estava te chamando para comer um hambúrguer. Tem uma reunião assim, tipo o pessoal tem por aqui pelo Habib's, mas não era um simples White Castle, era o White Castle of Fear. No filme, Sting recebe uma carta misteriosa do Vader, o convidando para uma festa pré-Super Brawl no seu White Castle of Fear. Sem imaginar antes, como qualquer babyface tapado, que esse lugar poderia representar qualquer tipo de perigo, de armadilha, o lutador simplesmente pegou um helicóptero e seguiu com o piloto rumo às montanhas rochosas, mesmo sem ter qualquer indicativo de onde realmente era o Castelo Branco do Terror. Ele simplesmente subiu no helicóptero e foi. Se você não conhece as montanhas rochosas, elas são uma cordilheira de meros 4.800 quilômetros, que seguem do oeste do Canadá até o sudoeste dos Estados Unidos. Bom que tava fácil de achar, né? Rapidamente no voo, o piloto disse que viu o castelo, mas na realidade as imagens não mostram castelo nenhum. Apesar da produção ter sido bem feita, era meio surreal imaginar que eles iriam construir um castelo no meio da montanha. Então a imagem externa que fica desse castelo é que ele era na verdade uma caverna. Entrando ao local, Sting se depara com uma bela mesa composta por várias frutas, e na parte central a gente vê o capacete do Vader que cospe fumaça. Tudo com um ambiente e trilha sonora muito sinistros, com algumas mulheres e ele, o anão Cheetum, sim, aquele mesmo que ficava gritando para o Sting, Make the Deal, no primeiro filme. Agora eles inovaram e deram para ele uma nova fala. Play the game, play the game. Finalmente percebendo que caiu em mais uma emboscada, o Sting diz que há algo de muito familiar nisso tudo. Além do fato de ser um filme horrível, claro. Mas o negócio fica melhor quando Vader realmente aparece. Muito da personalidade dele era sobre ser um indivíduo mau e principalmente um indivíduo que impunha medo nos oponentes. E nada melhor para colocar medo em alguém do que gritar tanto ao ponto de conseguir quebrar um espelho no grito. O Vader pergunta, quem é o cara? E é respondido com você e gritos de Vader, Vader, por parte das mulheres e também por parte do famigerado Cheetum. Inclusive a câmera dá essa focada monstruosa no anão. O Sting então diz que o Vader tem um lugar muito legal, muito parecido com a personalidade fria dele, o que provoca uma bela de uma gargalhada no senhor Harley Race. Sting finalmente, depois de toda a recepção calorosa, pergunta exatamente o que é que eles querem. E Harley Race diz que Sting está ali para aceitar o desafio de Vader e jogar o jogo. E aí surge a pergunta que motiva todo o minifilme. Afinal, o que é o jogo? E não é aquele jogo que você, aí que tá do outro lado, acabou de perder. O Vader dá uma surtada, joga tudo que tá em cima da belíssima mesa no chão e diz que a festa acabou. Entre grunhidos e posição corporal de ataque, ele pergunta para o Sting se ele sabe o que é uma strap match. O anão grita, Play the game! E então Harley Race
Ace entrega o cinto para o Vader, que joga para o outro lado da mesa, o Sting coloca no pulso e eles começam um cabo de guerra. E nisso a mesa começa a pegar fogo aleatoriamente. Enquanto os capangas apoiam Vader, o Sting luta para combater a força do Vader sem sucesso. O campeão consegue a vantagem e começa a arrastar o Sting por cima da mesa pegando fogo. Quando ele estava prestes a alcançar as chamas, o cinto explode e o filme mostra a mensagem que irá continuar. Continuar com a luta, evidentemente. A impressão que ficou é que foi um vídeo realmente bem produzido, mas o consenso entre a comunidade foi: será que tudo isso era necessário para um strap match? Bem, isso é relativo. No Super Brawl 3, o mesmo que eu comentei no episódio passado que marcou o retorno do Ric Flair, tivemos também o que até hoje é considerada como uma das melhores strap matches da história. O Vader derrotou o Sting em uma luta de pouco mais de 20 minutos. Sting sangrou, o Vader sangrou e sangrou tanto que precisou ser hospitalizado. Aparentemente ele cortou a orelha e esse corte atingiu uma artéria. Após uma noite hospitalizado, ele foi liberado sem maiores problemas. Mas a performance dos dois foi realmente excelente. Uma pena que foi um pay-per-view que na época pouca gente assistiu, principalmente porque concorreu diretamente com o jogo NBA All-Star, sendo um dos pay-per-views com o menor número de compras da história até aquele momento. Então a estratégia do Spin the Wheel, Make the Deal não deu certo com o segundo minifilme, não deu certo com o White Castle of Fear. Tanto a WCW quanto a WWF, entretanto, estavam tendo as melhores audiências dos shows televisionados desde 1991, muito por conta do que representou o retorno de Hulk Hogan para a WWF e do Ric Flair para a WCW, o que deveria ser capitalizado pelas empresas para fazer com que os novos olhos que apareceram para acompanhar as coisas começassem a ver as outras estrelas. Sting e Vader crescerem nessa época de Ric Flair foi muito importante para eles até hoje serem reconhecidos como grandes nomes do wrestling. O Vader, inclusive, nessa época assinou um contrato sem precedentes na história da WCW. Ele fechou por 4 anos e ficaria vinculado até março de 1997, com um salário anual de $625 mil, o que representaria algo em torno de $2,5 milhões pelo tempo do contrato completo. Com o contrato que ele veio assinar com a UWF International na época, ele basicamente se tornou de longe o lutador mais bem pago do wrestling profissional. Curt Hennig tentou convencê-lo a assinar com a WWF, mas não deu muito certo. E nós vamos continuar com ele como campeão por algum tempo, construindo o caminho para os próximos pay-per-views, inclusive para o terceiro minifilme, que ainda acontece em 1993. Mas isso é papo para o próximo episódio da série A História da WCW. É isso aí, pessoal, você confere agora o nosso painel de campeões. Continua o mesmo painel da semana passada, porque na verdade nós não avançamos no período. Na semana que vem a gente já começa a tratar um pouco mais sobre o Dave Boy Smith, que chegou, do Sid Vicious, e como eles se meteram no meio dessa história do título principal também. Deixe o seu like, se inscreva no canal, está aparecendo aqui na tela nesse momento um cardzinho, você pode clicar e conferir a playlist completa da história da WCW. Clica nela, manda para os seus amigos aí no WhatsApp, no Twitter, Facebook, no Discord, onde quer que você mandar, já estará ajudando o Rádio de Pilha Driver a chegar mais perto da marca de 4.000 inscritos. Vamos lá, galera, força total! E a gente segue na nossa produção aqui de conteúdo, um conteúdo que dá trabalho para fazer, e eu ficaria muito feliz se você me ajudasse a atingir essa meta. Tranquilo? No mais, por hoje é isso. Um abraço, tchau, tchau, galera. Fui! Terminar 1992 cortando o almoço para ver se conseguia jantar e começar 1993 como se tivesse todo o dinheiro do mundo não parecia uma conta que fechava, mas foi exatamente o que estava acontecendo com a WCW. Bill Watts teve uma jornada de terror cortando tudo na carne, mas assim que ele saiu, a empresa começou a trazer nomes como Sid Vicious e Dave Boy Smith para grandes contratos. Enfrentando todas as polêmicas da época, eles continuavam achando que os minifilmes eram a salvação para chamar a atenção popular, mesmo com o fracasso do White Castle of Fear. O resultado disso você confere a partir de agora.
acho que algo importante de ser destacado é o nome dos bois. Quando eu falei das divisões da empresa, eu citei o nome de Sharon Sidelo como a figura preponderante na área de pay-per-views. Foi exatamente dela que partiu a ideia de todos esses minifilmes para promover os pay-per-views que estavam para chegar. Sendo alguém de dentro da emissora TBS, isso fazia todo o sentido do mundo, porque eles tinham toda a aparelhagem profissional e todas as pessoas que poderiam fazer coisas bobas parecerem filmes. O problema nunca foi a produção ser ruim, mas sim o fato de que as pequenas sketches eram tão mal escritas e tão mal interpretadas que os resultados, ao invés de promoverem felicidade e vontade de acompanhar o pay-per-view, acabavam criando um clima de desprezo e uma vontade incrível de desistir do wrestling profissional. E o problema é que eles perderam completamente o controle das coisas e começaram a promover essas pequenas sketches em base semanal no show semanal, o Saturday Night. Uma das rivalidades mais quentes do ano de 1993 era entre o WCW World Heavyweight Champion Vader e Cactus Jack. A história entre eles acabou sendo construída de uma forma quase que orgânica, mas que também quase custou a carreira do Mick Foley. Em certo combate no Saturday Night, Vader arrancou as proteções azuis que eles usavam ao redor do ringue, expôs o concreto e aplicou um powerbomb em Cactus Jack, enquanto Tony Schiavone gritava que aquilo poderia ser o fim de Cactus Jack. Não foi, mas infelizmente o Vader ainda não tinha conseguido diminuir a intensidade que ele trouxe consigo do Japão. Então, mesmo com todo o cuidado que ele supostamente tentou ter, Cactus Jack bateu com a cabeça no concreto. A pancada acabou de verdade, causando a segunda concussão do lutador em 2 semanas, e ocasionou com que ele perdesse o sentido da parte inferior, ficando sem conseguir mover as pernas por um tempo. Levaria um tempo para ele se recuperar, mas ele ficaria bem. Se nós fôssemos fazer o wrestling como manda o manual, o retorno dele seria triunfal e ele seria um personagem com a simpatia dos fãs, já que eles ficaram aterrorizados com o que aconteceu. Mas a WCW de 1993 não fazia as coisas de acordo com os manuais. Nas 12 semanas em que Cactus Jack ficaria distante da TV para se recuperar, o gigantesco comitê criativo teve a incrível ideia de promover uma série de vinhetas de cunho humorístico conhecidas como Lost in Cleveland, um angle que o próprio Mick Foley comentou que assim que recebeu o script, viu a carreira passando diante dos olhos e sentiu como se a WCW quisesse acabar de vez com os sonhos e as perspectivas dele. Na série de vinhetas, o Cactus Jack, em decorrência do powerbomb, desenvolveu amnésia, foi trancado numa instituição de cuidados mentais, acreditava que era um marinheiro que consertava bicicleta para crianças e foi caçado por semanas por uma falsa repórter que buscava o paradeiro do Jack, sumido do hospital psiquiátrico. Como era um angle com claras intenções de caçoar dos problemas mentais, algo que o próprio Mick Foley falou para o Tony Schiavone quando ele contou das intenções de promover algo do tipo, a TBS acabou recebendo centenas de cartas de pessoas e instituições que achavam de péssimo tom colocar algo como aquilo em rede nacional. Quando o Cactus Jack voltou aos ringues de surpresa no Clash of the Champions 24, em agosto de 1993, a empresa tentou amenizar um pouco a bizarrice da história. Ele retornou dizendo que na realidade essa história de amnésia era só um plano para entrar na mente do Vader, mexer com o psicológico do gigante, construir um condomínio, ou melhor, um White Castle na cabeça do Vader. Mesmo com ele afirmando que não tinha nada de amnésia, os comentaristas continuavam a dizer toda vez que ele aparecia que ele era um homem sofrendo de amnésia. Angles contraditórios acabaram se tornando comuns na empresa no decorrer dos anos seguintes. Então você não tente uma explicação, não busque nada do tipo amnésia de Schrödinger, não vai acontecer, você não vai conseguir, você não vai a canto nenhum. Apesar de Lost in Cleveland ter resultados iniciais péssimos, a WCW sentia que o conceito uma hora ia emplacar. Então organizaram terreno para a terceira aventura cinematográfica. Lost in Cleveland não foi um minifilme, foi uma série de sketches. Então nós teríamos o terceiro minifilme, feito para promover o pay-per-view Beach Blast 1993, mais especificamente o main event daquela noite, que teria Davey Boy Smith e o Sting, os Super Powers, enfrentando o Vader e o Sid Vicious, os Masters of the Power Bomb. A rivalidade era natural, bem como já era de Sting contra o Vader, os maiores heels contra os maiores faces da empresa. Mas no minifilme a história era de que Sting e Davey Boy estavam jogando vôlei numa ilha em algum lugar do Golfo do México, e eles estavam brincando lá com algumas crianças órfãs. Para acabar com um clima agradável, Vader e Sid chegaram,
acompanhados de Harley Race e Coronel Robert Parker em um barco de guerra. Eles ofereceram um suborninho para que o Sting e o Dave Boy não lutassem no Beach Blast, mas os dois recusaram. Isso leva os mestres do Powerbomb a contratarem ele mesmo, Cheaton, o anão. A missão dele agora era plantar uma bomba relógio no barco do Sting, e para isso ele usou uma roupinha de tubarão, com barbatana falsa e tudo. O Sting tomou conhecimento disso através das crianças e correu desesperado para tentar salvar o barco. Prestes a tudo explodir, o Dave Boy consegue salvá-lo triunfalmente e a dupla promete uma noite de vingança após um dia de praia no Beach Blast 1993. Nessa brincadeira, a WCW gastou $80 mil com a produção do minifilme, mais do que o dobro do que foi arrecadado com o Beach Blast, que conseguiu algo em torno de $33 mil em bilheteria e nenhum ganho nos números de pay-per-view quanto comparado ao pay-per-view anterior. Sting e Dave Boy conseguiram a tal vingança, mas a repercussão foi impressionantemente negativa, tanto que ecoou internamente e os executivos proibiram qualquer nova exibição das ousadas produções cinematográficas. Além do mais, proibiram de qualquer nova produção ser realizada. Amém. Enquanto isso se desenrolava, Ric Flair retornou aos ringues da empresa em junho, após alguns meses promovendo a Flair for the Gold, o segmento de entrevistas com um set avaliado em $35 mil. O retorno dele foi em um Clash of the Champions, fazendo equipe com Arn Anderson para enfrentar os Hollywood Blondes, Steve Austin e o Brian Pillman, que começavam a demonstrar uma grande evolução como um ato, que até surgiu aleatoriamente por a empresa não ter conseguido fechar com Chris Benoit para ser parceiro do Pillman. O problema é que esse show marcou uma audiência de 2.6, disparadamente o menos assistido dos Clash of the Champions. Em média, a empresa tinha sofrido no mês anterior uma queda de 73% nos ingressos vendidos em comparação com 1992, bem como uma queda de 71% na arrecadação. Era pior do que a pior das hipóteses. Sangrando financeiramente, a empresa precisava urgentemente de mudanças se quisesse ao menos terminar o ano viva. E uma mudança fundamental realmente aconteceu. Mas sobre isso eu vou falar no próximo episódio da série A História da WCW. É isso aí, pessoal. Esse é o nosso painel atualizado com os campeões após o Beach Blast 1993. No próximo episódio a gente vai caminhar um pouco e trazer uma novidade muito bacana que aconteceu com a WCW, que foi uma ideia que partiu do Eric Bischoff, parecia meio estranha, mas que acabou de certa forma dando uma sobrevida para a empresa. A gente vai fazer um episódio específico sobre isso. Peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal Rádio de Pilha Driver. Clica aqui em cima, nesse card que tá aparecendo, que nós temos uma playlist completa com todos os episódios da série A História da WCW, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante de ver todo esse conteúdo. No mais é isso, um abraço, tchau, tchau galera, fui!